o samba do dia inteiro. Hoje vai tocar o samba do dia inteiro. Hoje vai tocar o samba do dia inteiro. Hoje vai tocar o samba do dia inteiro. No dia que o samba chorou, fez em minha despedida. Capitão chegou com recado. Capitão zangou com trabalho. Estão me ouvindo? Vamos ver seu violão então, rapidinho? Vamos. Comecei a estudar música desde criança e aí eu tocava muito na igreja. Eu comecei a participar de uma pastoral que é a PJ, né? Pastoral da Juventude. Todo ano tinha um festival que era o Fest Jovem. Inclusive, assim, eu sempre trombo uns artistas que hoje também tá no corre, que eu falo, não, porque tocava na igreja, toquei no Fest Jovem. Não, Fest Jovem já toquei também. Tipo, várias pessoas já passaram pelo Fest Jovem. E aí eu lembro, assim, de estar em cima do palco, de sentir a energia da galera. Essa energia se retroalimentava. Aquele momento, pra mim, foi um divisor de água, assim. Ó, vê se você consegue fazer essa daqui, ó. Tá me ouvindo? Uhum. Ó. Flui para os caminhos abertos de Exu. Mais um. Flui para os caminhos abertos de Exu. Eu que desafinei, é isso mesmo. Eu acho que nós temos essa sintonia com a música, né? De alguma maneira. Inserido nesse meio, vamos dizer assim, cultural, político, sindical, enfim. E no momento em que a cultura sempre foi a tônica. A gente vem desses embriões que, no seu estágio embrionário, emerge da cultura, né? Então, juventudes que participam de alguma maneira de alguma coisa cultural, e aí vão se encaixando aí, né, na medida que vão amadurecendo. Seja no partido, no sindicato, não sei o quê, mas essa coisa da cultura, ela sempre foi um elemento que esteve intrínseca sintonia. Essa sintonia ela é muito forte na nossa trajetória. Acho que na trajetória de uma geração, né? Geração dos anos 70, forte nos anos 80, final dos anos 70, mas sobretudo anos 80. Uma questão assim da arte como uma manifestação de resistência, né? Possível expressão, né, de uma parte da população. Na arte a gente vê a possibilidade de apresentar gente que está excluída. Eu acredito muito que a influência dos anos 70 com o MPB, o teatro também, né, principalmente do Boal, que influenciou bastante, né, então teatro e música como manifestação. Nessa fase da adolescência, que é quando eu tava na Pastoral da Juventude, aí eu fui saindo um pouco assim do núcleo mais interno da igreja e fui expandindo, tipo, pra escola, né? Comecei a articular junto com coordenação, com os professores, comecei a me envolver mais, assim, a ter mais coragem, né? Nesse processo da gente fazer os movimentos dentro da escola, a Vitória e a Nathalie também entraram na escola. Na época tinha a Aline, tinha, tipo, muitas outras meninas, né? A Ariadne, a Renata, a Rebeca. E aí a gente formou um blocão, assim, de mulheres que cantavam, que tinham muitas aspirações a ser artistas, assim, né? Então, as Despejadas, ela tem seu início, eu acho que não só na escola, né, que foi quando a gente se encontrou, mas eu acho que foi desde antes na Pastoral da Juventude, que era um segmento da Igreja Católica no qual eu, a Ariadne, a Vitória e a Lídia, a Aline na época também participava. Nós estávamos fazendo uma atividade de memória dos 50 anos da ditadura na escola. Várias atividades, discussões e tal, e música, né? Então tinha, acho que alguma professora que estava fazendo sobre música na ditadura. E aí elas cantaram o Cálice. Foi Cálice, é. Nossa, cantaram na versão do crioulo, ficou linda, gente. Aí elas ensaiando, estavam no chão. Aí o Luiz entrou, que é o vice-diretor, né? Tá lá há muitos anos comigo também. Foi a Camila, não sei, ele entrou e falou, nossa, mas vocês estão jogadas no chão? Nós estamos despejadas, não tem lugar para ensaiar, estamos despejadas. Aí falou, por que vocês não colocam o nome da banda de Despejada? Então acho que a gente vai se apresentar como Despejadas.
E eu conheço a Lídia há pelo menos 10 anos, assim. Eu não sei uma data exata onde a gente se conhece, quando eu fui ver a gente já estava lá, e eu acho que já dá para contar a nossa história muito a partir da música, assim, porque a gente foi se conhecer dentro de uma sala de ensaio. A gente montando um show de 3 horas, né, tocar 3 horas de cover, tentando entender uma premissa de uma identidade musical. E a partir daí eu entro na banda da Despejadas, que já eram as meninas, nessa época ainda tinha Nathalie, Vitória, Ariadne. Falo muito Ariadne porque ela era outra percussionista e eu entrei para tocar percussão. Para mim já era um lugar coletivo, assim, de dividir uma percussão. Eu acho que desde esse momento, tipo, todo o processo foi coletivo, assim, nunca teve uma pessoa que trouxesse as músicas prontas e a gente vai tocar o que essa pessoa pensou, desde composição de letra, que eu acredito que as meninas sempre dividiu um pouco esse lugar, e desde as concepções de instrumentação, de arranjo, assim. O primeiro contato com as Despejadas, que eu conheci o trabalho da Lídia, foi no Noites Autorais, vendo elas se apresentarem. E aí depois a gente ficou mais próximo ainda porque elas convidaram o Clã Discos, né, o selo musical do Projeto Clã, para produzir o primeiro disco das Despejadas, o disco Sofrida Luta. E a gente fez a produção lá no estúdio do James Studio, e tinha uma vontade muito grande, né, de produzir um disco da Lídia, vendo essa potência que a Lídia é, né, tanto na escrita, quanto na harmonia, quanto em todas as referências. Outro lado que a gente se encontra também no Projeto Clã, na parte de ativismo, de ir pra rua, e tudo isso ela carrega na música dela. Então por isso que faz o trabalho dela ser ainda mais rico, né? Porque fala direto com as pessoas, sabe? Eu e a Lídia, nós nos conhecemos em 2016, através das Despejadas e através das minhas lentes, né? Desde então, tinha um projeto Essência, junto com o João Marcos Vargas e Joana Dark, no qual a gente captava alguns momentos desses artistas para além do palco, né? Então, por isso a gente chamou de Essência. Não era só naquele momento ali o artista no palco, o artista também é humano, né? Ele tá representando a si mesmo, colocando o que tá de dentro para fora. A gente se conheceu nessa época e desde então eu fotografo a Lídia e aí eu já acompanhei vários momentos da carreira dela, né? Vários momentos da vida dela, pessoal. Essa última foi, assim, um processo muito forte, né? Porque fui percebendo também o quanto ela foi crescendo enquanto mulher, enquanto artista, dentro da caminhada espiritual dela. Então, no dia foi um trabalho, assim, muito forte, né? Foi um ritual mesmo, né? Foi uma fotografia ritualizada, assim, e intencionada. E aí, hoje, com essa capa, né? Com todo esse projeto que a gente fez, eu me sinto muito conectada com a arte dela, né? A gente, desde então, se acompanha, assim, uma vibra pela outra. Menina, você é rio que corre entre as pedras, se sufocado, desce pra terra, nunca recua, deságua pro que espera. Flui para os caminhos abertos de Exu. Flui para os caminhos abertos de Exu. Eu acho que esse processo da Lídia solo, eu acho que é uma continuação de um processo de Despejadas, assim. Porque é inevitável. Tipo, ela é uma artista que criou a Despejadas, eu sou uma pessoa que vivi esse processo, que nem agora, nesse processo do EP, além de a gente eletrificar o som e colocar baixo, colocar não sei o que, a gente colocou o elemento eletrônico, que é uma outra camada que não existia. Então, nesse processo existe beat, existe, sabe, muitas camadas de efeitos de reverbs e delays que, tipo, a gente não trabalhava com isso. Como eu falei, ainda vou ter que fazer todas as transições, as mudanças, né, de ritmo e tudo mais. Testar alguns outros timbres, talvez. Não sei se exatamente esse kick, se é esse snare, essa caixa que vai ficar, então... Entendi. Mas eu gosto bastante dele. Ela tá bem funkeada. Eu fiquei muito empolgado porque é um som super diferente do que eu tô acostumado a trabalhar aqui no estúdio. Eu gosto desse tipo de novidade. Quando chegou aqui que falou que ia gravar as percussões, eu já me animei, porque a princípio eu achei que ia ser uma gravação de bateria e uma gravação de contrabaixo. Aí quando falou que ia ter as percussões, opa, legal, gosto muito de percussão. A gente vai fazer separado então, tá? Melhor, né? Então, introdução, que eu tava na dúvida. Aliás,
Quer fazer primeiro a linha de congas e a gente faz depois? Eu acho que é melhor, porque como que já tá microfonadinho, a gente já passou o som. Pode ser. Tá vindo legalzinho? A gente faz os efeitos porque aí depois eu pego esses dois over, coloco um aqui e outro aqui. Certo? Sucesso. Para esse trabalho, eu acho que o grande instrumento, acho que foi as congas, né? O atabaque, né? A tabaconga, especificamente. Justamente pela potência que a Lídia trouxe nos sons, né? Questão percussiva mesmo, de tambor. Então, eu acho que o tambor, ele veio muito forte para trazer também um pouco da raiz, né? Das letras e um pouco também do que é a Lídia, né? Então, eu acho que nesse trabalho que a Lídia trouxe, eu acho que tem muito dela, assim. O principal são as congas, mas aí também teve a gogô, teve cobel, né? Esses efeitinhos assim mais de mão para dar um pouquinho mais de balanço, mas o que foi base foi as congas e o atabaque mesmo, e o baixo ali que veio também, né, fazendo a pontuação ali. A gente faz a maquiagem dela há bastante tempo, né? Tipo, desde Despejadas. E a Lídia sempre gostou muito desses tons quentes e sempre combinaram muito com ela, assim. Aí, como a paleta desse show também já nos presenteou por ser nesses tons quentes, vermelhos e tal, a gente vai fazer alguma coisa baseado nessa paleta, na arte da Beth e tudo mais. A Lídia, ela sempre foi muito para essas cores mais vibrantes, mais quentes, né? Combinam muito com ela. Também traduzem um pouco da personalidade dela, né? Porque o visagismo, ele tá nisso também, trabalhar a pessoa, não só a imagem. O meu maior referencial nessa maquiagem, nessa criação de beleza, de cabelo, enfim, da Lídia sempre foi a própria Lídia. Ela tem uma personalidade mais forte, mais séria, por mais engraçada e divertida que ela seja, mas dependendo do que você fizer nela, você imprime uma criança, entendeu? Tipo, ela tem traços delicados, então, pra gente definir essa personalidade, aí sim que a gente entra com o visagismo. Do que eu quero mostrar nela, assim. Ela gosta de sempre trabalhar fora do ângulo do olho. Tipo, não vou fazer um olhinho esfumado. Ela gosta de pegar, tipo, o blush que vai na têmpora, sabe? Tipo, que pega aqui, desenho que vem pra cá, a cor. Trabalhar outras partes do rosto que não sejam as mais casuais na maquiagem, sabe? Eu estou muito feliz, né, de participar desse processo. Gosto muito dos desafios aí, ainda mais que são coisas que contrastam muito com as minhas referências visuais. E a Lídia, ela tem essa provocação, né? Ela traz isso pra gente nesse novo momento da vida dela. Então a gente queria trazer aí essa sensação da mulher quebrando o asfalto, dessa pedra ela se transformar em terra e ela aí criando essas raízes, né? Essa mulher que se finca. A questão das cores também, desse sentimento, porque a cidade, ela é cinza. O engraçado é que a cidade, ela vem dessa terra também, né? No sentido de, o que é o tijolo? O que é o tijolo? Não deixa de ser terra. Só que a gente quer ver a pureza dessa cor, né? A gente quer ver esse momento, a gente não quer ver mais o cinza, né? Então é essa mulher que vai quebrando asfalto, vai... Sabe o quanto eu tropecei pra chegar até aqui. Só me mexi. Meia-noite após uma cerveja, depois daquela saideira, nunca mais teria fim. Fiquei aqui, dando volta sem virar a curva. Você não sabe o quanto eu tropecei pra chegar até aqui. Que sensação estranha e boa. De beijo, tava morrendo de medo de não chegar a tempo. Sem querer, querendo, fiz morada no teu peito. Quando eu vou montar esse projeto, eu me alinho em algumas palavras-chave. A principal delas é a ancestralidade. Junto com a Cia Bonita de Teatro, no meio desse processo, eu entro na Tenda das Flechas, que é uma casa de umbanda. Aquilo me dá outra dimensão do que é a minha ancestralidade e como que eu vou viver isso. E é uma coisa que é muito perdida, assim, quando a gente tá falando de pessoas mestiças. Quando a gente
fala de ancestralidade para um corpo que você não consegue classificar nem como branco, nem como preto. Tipo, entre os brancos, você não é tão branco assim, você é preta, mas entre os pretos, você não é tão preta assim, você é branca. Quando a gente está nesse meio termo, a gente tem uma ancestralidade que é muito negada, assim, né? Que está o nosso interesse. Músicas que são tradicionais, que é você pegar um instrumento, um atabaque, por exemplo, que ele existe com a história dele, ele existe com as demandas dele. Quando você toca um atabaque, ele é inconfundível, ele estabelece um lugar e as pessoas que ouvem o atabaque, rapidamente você dá uma conotação para esse som. Então, tipo, como que a gente trabalha com essa conotação junto com a música eletrônica, que é a música que é o pop hoje, né? Eu acho que é esse o movimento, assim, é tipo como que a gente trabalha falando de demandas de uma religião, que é a Umbanda, falando de orixás e ainda assim dá uma camada nossa. Então eu acho que é pedir uma permissão também para entender aquilo, é sempre com muito cuidado. Eu me recordo claramente do momento em que eu ouvi Terra Mulher pela primeira vez. Eu e a Lídia, a gente estava num projeto, né, com uma companhia bonita de teatro, e a Lídia me mandou, amiga, fiz essa música, olha só. Aí eu, né, dei play no áudio e comecei a ouvir. Quando eu ouvi, eu fiquei muito impactada, assim, fiquei muito atravessada. Porque a música dizia muito do que a gente estava pesquisando e querendo dizer e não tinha ainda forma. Então, nossa peça de teatro ainda não tinha uma estética definida e a sonoridade que a Lídia propunha, dentro da melodia mesmo de uma canção, ainda gravada ali, um momento muito incipiente, mas tinha a potência toda que queríamos dizer e ainda não tínhamos encontrado uma forma. Amiga, isso é incrível, mostra pras meninas, isso é maravilhoso, meu Deus, somos a primeira música do espetáculo. Aí corta pra alguns meses depois, ela, amiga, tô pensando em escrever um EP solo. Vamos comigo, você produz? Falei, amiga, meu Deus, sim. Então, o que ela precisar, eu estou à disposição pra gente fazer junto, porque é uma parceria que, enfim, é incrível. Eu me sinto muito, muito contemplada.
consegue perceber que quando você tá no meio do rolê, no meio desse movimento, trocando ideia com as pessoas, trocando ideia com outros artistas, com outros produtores, você consegue enxergar fases que aquelas pessoas já estiveram. Se você se coloca em movimento, você consegue, tipo, ter várias vidas, se reerguer várias vezes, você consegue ter várias vivências que vão te dar repertório para lidar cada vez com mais problemas que forem aparecendo. Então, você tem que se movimentar e se movimenta, faz teu corre, né? Acho que é isso. De abril de 2023 até agosto de 2024, que é quando estreia, são muitas etapas que a gente foi construindo junto, e a Lídia, ela tem uma visão de organização que eu acho muito incrível. Todo esse percurso que foi se consolidando e ela desenhando todas as etapas, falando, não, amiga, eu preciso gravar. Amiga, quantas horas de estúdio? Ela que vai dizer, porque é isso, né? A compositora, a pessoa que vai trabalhar com as linhas melódicas, que é que de fato, para isso que existe projeto, é a Lídia. E então ela traz o Cleiton como arranjador e muito mais como esse apoio para ela, porque, enfim, estava muito já na cabeça dela, as coisas. Traz a Cris, tem os processos de ensaio, encontra uma produção musical que tem um diálogo bacana, o Alan chega para somar e foi muito legal, porque já no estúdio um diálogo muito empático e muito desse tipo, como eu posso potencializar o que a Lídia traz com as musicistas, com as pessoas aqui pro estúdio. Enfim, então o projeto ele passa por todo esse processo, vem pra gravação, vai pros ensaios do show, chega no show, aquela estrutura acontecendo, a materialidade. Antes teve as fotos promo, que acho que vale muito dizer isso, né? O que a direção de arte fez juntamente com a Lídia, eles entregam fotografias que esteticamente colocam todos os referenciais ali, que colocam a concretude da sonoridade. E no show, a gente entra na fotografia. Então, todas as fotos promo que vocês vão ver no processo, quando a gente chega no show, elas estão lá pra gente ter uma experiência imersiva no álbum, com toda aquela característica. Então, o show foi muito emocionante, as pessoas incríveis, assim, uma equipe grande, a gente tinha uma equipe de quase 30 pessoas. Não é uma equipe simples, mas uma equipe que estava muito fluida, muito acontecendo, a ponto da gente conseguir captar depoimento pro doc e as coisas, gente, agora é isso, vamos desmontar, beleza, vamos gravar aqui o colega, tudo muito sincronizado. Essas etapas da produção e do projeto foram executadas de um jeito muito, muito bacana, porque toda essa maestria que a Lídia tem de conseguir trazer uma curadoria de equipe, trazer pessoas para somar, uma escuta muito ativa, né? Ela tem muita escuta, é uma artista que eu admiro demais. Acho que deu pra perceber, né? Então o projeto é isso. Agora, passado o show, a gente entra no processo de finalização do doc. Na sequência, a gente vai rodar as escolas, depois entregar o último relatório de prestação de conta, dizendo que gastamos dinheiro e gastamos certo. Uhul! E aí, a gente passa no próximo. Acho que para além de você fazer uma música soar bonita, eu acho que algumas escolhas elas têm que ser feitas com mais cuidado. Sim, sobretudo quando você trabalha com músicas de tradições populares, músicas de matriz africana, eu acho que entender que muita coisa aconteceu para essa música estar soando agora, então não seja negligente, pelo amor de quem você amar. Pedir para as pessoas não desistirem dos seus sonhos, sabe? Porque pode demorar um pouco, ainda mais pra gente que tem que batalhar, tem que acordar cedo todo dia, sabe? Tem que fazer o corre acontecer, a gente tem que ter paciência, porque a paciência, ela é o processo entre o plantio e a colheita, né? Então a gente planta, tem aquele processo até germinar, né? Crescer, brotar, e é isso, é paciência pra gente colher bons frutos, igual estamos colhendo hoje com a Lídia, que é um orgulho, assim, uma emoção muito grande, transborda o coração ver, né? Quando vai olhar a burocracia, a gente entende que é difícil, a gente começa a ver que muita coisa fecha a porta, né, na nossa cara. Nesse sentido de não ter verba, de não ter incentivo. A gente tem que procurar, os coletivos estão aí. Eu acho que é importante você seguir os coletivos independentes da sua cidade, de entender como a galera da cultura se movimenta. E aí pra cima, é escrever, é pedir ajuda, é ir atrás de quem sabe. Tá nessa parceria, nessa correria junto para entender como que é o caminho e fazer. A cultura de Guarulhos, ela é muito rica, eu sou muito apaixonada, assim. É muito difícil, não é romantizando tudo que a gente sofre, mas o que a gente faz é porque a gente tem amor, assim, ao nosso trabalho, a gente acredita na transformação dele, né? Vamos escutar Lídia, 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 Terra Mulher e os próximos trabalhos. Acho que é importante dizer que o quanto ela também troca com outros artistas da cidade.
E isso faz o trabalho se manter vivo também. Então, o quão é importante você trocar com os outros pares, outros artistas que fazem parte de uma mesma cena cultural que você. Encontre outros artistas, outras pessoas, veja onde a cena acontece, entenda sobre políticas públicas. É possível também só entender sobre, eu quero viralizar no TikTok e tudo mais. Também é uma forma, também é possível. Mas mais do que isso, se ouça, se entenda o que você quer. Porque pegar um palco para dizer o que já foi dito não é justo. Seja você, porque ser você só tem uma possibilidade de ser. Se escute, seja estratégico, porque todos os caminhos dentro de uma sociedade como a que temos vão surgir para abafar uma identidade que talvez não se encaixe dentro do que se estão colocando, mas seja estratégico, estratégica e se divirta, porque a vida é muito mais legal quando a gente é quem a gente é. É isso, temos, né? Beijo, Li! Cheguei aqui, dando volta sem virar a curva.